Boa noite para quem deve 3 bilhões. Boa noite para quem penhorou seu CT da base com dívida que joga jogador, que deve jogador. Boa noite a quem vive do passado igual ao museu da soberba. E boa noite a nós. Parabéns a porcada. Só não foi um final de semana perfeito, uma rodada perfeita, porque os gambá empataram e os urubu ganharam, mas pelo menos o soberbo e as sardinhas perderam, né? Se lascaram. Uma irresponsabilidade do Murilo, passamos um sufoco, digamos que desnecessário, por causa de uma infantilidade, de uma irresponsabilidade do senhor Murilo, né? Que ali era para ter, que não existe uma falta daquela. O Gustavo Gomes já estava no combate, na cobertura. Só se comete uma falta daquela quando é para trocar a expulsão pelo cartão vermelho. Não era o caso de trocar um gol pelo cartão, então foi desnecessário. Ele sabendo que já tinha tomado um cartão pela mesma falta de agarrar o jogador, então irresponsabilidade, né? No demais, tudo bem. Uma partida onde o Carlos Miguel só fez 2 defesas, que foi aquela aos 40 segundos do primeiro tempo e aquela já no finalzinho do jogo, né? Carlos Miguel cada vez mais jogando bem. Giai também. Sobre esses dois, Carlos Miguel e Giai, eu estava na live do MVC com o tio Zé e o Thiago, vendo a live lá, e teve dois cidadãos que um falou do Giai e outro falou do Carlos Miguel. Giai vem jogando, já tem umas 3 partidas que Giai vem jogando bem. Carlos Miguel também vem jogando bem. Certo que no finalzinho do jogo também ele fez aquela lambança lá que quase tomava o gol. Aquela bola que ele saiu sozinho vendido e soltou a bola dentro da área. Mas vem jogando bem, aprendeu, já não está mais tomando aquele gol baixo das pernas. O famoso gol na saia. Né? Então eu acho que às vezes quando as pessoas perseguem um jogador, que pega um jogador para Cristo, é assim mesmo, né? E parabenizar ao nosso capita, ao Papito, né? Como diz que os jogadores chamam ele lá. Parabéns. Parabéns pela vitória. Parabéns também pelas mudanças, né? Pelas mudanças. Bruno Fux, quando entrou, não comprometeu, né? Não teve nenhum risco, não comprometeu o jogo. As mudanças também, as alterações que foi feita, não prejudicou, né? Vitor Roque entrou bem, prendeu a bola. Agora o Felipe Antes, pelo amor de Deus. No finalzinho do jogo, o Felipe Antes no jogo parece que só pegou na bola 2 vezes. E uma com a mão, faltando 30 segundos para terminar o jogo, Felipe Antes vai fazer uma lambança daquela, né? Mas no demais, eu acho que o Palmeiras não foi lá essas coisas. No primeiro tempo jogou um jogo até mais ou menos, mas no segundo tempo, porque estava faltando um jogador, teve que só se defender. Mas o Palmeiras é aquele time que sabe se defender, ataca em bloco, às vezes de 3 ou de 4. Quando volta, os 4 ou 3 estão atacando, também volta para defender. Está melhorando, está cada dia mais melhorando, cada vez ficando melhor, está entrosando. Agora, só que o problema também é o nosso perseguidor, né? O Flamengo, que também teve uma grande melhora, né? Os demais que estavam na briga, São Paulo, o soberbo, que teve muitos torcedores, principalmente o velho fanático tricolor, que dizia que ia ser campeão, já estão decaindo. O Fluminense ganhou mais um jogo, que está na nossa cola. Os times que estão ameaçando, não é ameaçando de fazer domínio, mas os times que podem brigar com o Palmeiras e o Flamengo é o Fluminense e o Bahia, mas não é essas coisas assim, nós temos com medo. Demais é só, todo mundo sabe que na verdade o Palmeiras, quem compete pelo brasileiro ultimamente é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras, campeão, vice-campeão, 2 anos campeão seguido, 2 anos vice-campeão, né? Sempre tá lutando, sempre está chegando na final, o campeão ou o vice. O resto são meros coadjuvantes, né? Aí aceitar o clubismo, até vá lá, né? Comentarista de clubismo,
narrador clubista, jornalista clubista, como aquele, acho que é Sérgio não sei o que, Sérgio, aquele lá que eu me esqueço o nome dele, acho que é Sérgio Xavier, do Globo Esporte, da Globo lá, que eu estava vendo um jogo lá, ouvindo no outro aplicativo, não era nem por eles, Sport TV. E ele reclamou que o VAR não deveria ter feito a intervenção, até vá lá. É um comentário clubista, mas dá para aceitar. Agora, eu sei que todo mundo já viu, que o Casagrande falou lá no UOL. Falar que não foi pênalti, agora olha o cara como o cara diz e contradiz. Ele falar que não foi pênalti, aí depois diz não foi pênalti, mas o VAR não deveria ter chamado o árbitro. Qual é o significado da sigla VAR? Todo mundo sabe, verificação de vídeo. Se o árbitro de vídeo está vendo que o árbitro em campo errou, ele chama para quê? Para verificar. Então, ele disse que não foi pênalti, depois disse que mesmo assim não sendo pênalti, mas o que ele quis dizer? Não tem problema. Um pênalti contra o Palmeiras que não foi, e mesmo o VAR vendo que não foi, antes de dizer ao juiz, vida que segue, jogo que segue, segue o jogo, bate pênalti, empata o jogo, contra o Palmeiras pode tudo. Nós temos que entender uma coisa, falar, tudo que se fala do Palmeiras dá engajamento. Por que é que seu A e seu B, todo mundo quer engajamento? Né? Tem até páginas de outros clubes, de outros torcedores que engajam com o Palmeiras. Porque dá engajamento. Falar do Palmeiras dá engajamento, dá visualização, dá ibope, né? O cara quer pegar uma faminha, quer pegar uma carona. Qual é a graça que tem do cara falar de um gol, de um pênalti que o juiz não deu para a Chapecoense? Qual é o engajamento que dá? Qual é o engajamento que dá de falar de um pênalti que o juiz não deu para o Mirassol? Nada contra esse time, para o Remo. Nada contra, mas não dá engajamento. Dá engajamento falar do Palmeiras, dizer que não foi pênalti. Agora, também eu achei uma fraqueza aí o PVC dizer que concorda que nos, mas explicou lá, aí depois veio dizer que o pênalti no Arthur de quarta-feira não foi pênalti. Eu não dava. Agora o pessoal está falando, se fosse eu não dava. Todo mundo, na hora para ser bonzinho, para concordar com os outros, não dava. O PVC se diz palmeirense, mas a maioria das vezes ele fala contra o Palmeiras. E outra, nós palmeirenses que temos, eu não significo nada, que eu não tenho nem 100 inscritos, já vou chegar lá logo, mas eu não vivo disso aqui também, eu faço um vídeo só por resenha. Mas as páginas grandes, os canais grandes de YouTube, os influencers que vivem disso, tem que se juntar, como se juntam lá os flamenguistas. Paparazzi Rubro-Negro, o Fernando Gil, né? O Flazoeiro e outros flamenguistas. Que os caras faz live, quando termina, faz vídeo lá no campo do Flamengo. Eu não estou dizendo, eu não tenho como provar, mas eu acho que eles pegam a cabecinha, recebem alguma coisa para falar bem do Flamengo, não é possível. Já a gente, os palmeirenses, só se dividem, brigam entre si, fica aquela divisão dos contra o Abel, fora o Abel. Eu era um dos abeletes, mas hoje, se o Abel saísse, para mim era festa, porque ele tem errado muito. Olha a diferença, o Arthur, quando o Arthur joga, claro que o Arthur tem que ser o titular, no lugar do, não é o Kelvin. O Kelvin já não joga nada na posição dele. Então, eu acho que nós temos que nos unir, entender que o Abel, infelizmente, ele é treinador do Palmeiras, então nós temos que torcer por ele. Se a gente estiver torcendo contra o Abel, estiver torcendo contra ele, estiver torcendo contra o Barros, nós estamos torcendo contra o Palmeiras, contra esse aqui. Ó. Então nós temos que nos unir para parar com isso, com essa briga. E avante palestra!